Pessoal, depois da tentativa falha do golpe de Estado, todas as mãozinhas se soltaram, não é mesmo? Entre os bolsonaristas. Todo mundo entrega a todo mundo. O último exemplo disso foi o ex-comandante da Aeronáutica entregando o ex-ministro da Justiça. Ih, quero só ver essa história agora no plantão do Meteoro. Ninguém solta a mão de ninguém ou todo mundo solta a mão de todo mundo? Nesse caso, tá mais para a segunda opção. Vou chamar a Sofia Labanca aqui, agora sim na tela, Sofia, para conversar com a gente, porque parece que o pessoal tá não só soltando as mãos, como deixando se afogar ali também, né? Agora parece que é o Anderson Torres que tá na mira. Exatamente, né? A gente está falando aqui do Batista Júnior, né, que foi o comandante da Aeronáutica durante o finalzinho ali do governo Bolsonaro, e ele foi um dos ex-comandantes aí das Forças Armadas a falar à Polícia Federal, né? A gente tem que lembrar que dos três comandantes do Bolsonaro, né, o Batista Júnior, o Almir Garnier e o Freire Gomes, dois deles resolveram abrir o bico. E o único que não abriu o bico é o que supostamente aí não teria supostamente teria aderido ao golpe. De qualquer forma, o Batista Júnior ele falou lá no dia 22 de fevereiro, né, quando estava rolando aquela super quinta, vocês lembram disso? A super quinta que foi quando teve lá vários depoimentos simultâneos. O Batista Júnior resolveu falar e a gente só agora ficou sabendo de alguns dos detalhes do que ele trouxe. E daí a gente pode ir lá para a coluna da Bela Megali, no jornal O Globo, que a Bela é sempre uma das pessoas que tem aí essas fontes da Polícia Federal que vazam essas informações aí para a gente aqui da imprensa, né? De acordo com ela, olha, ó, em depoimento à Polícia Federal, o ex-comandante da Aeronáutica envolveu Anderson Torres no plano de golpe. Quem é Anderson Torres? Anderson Torres foi lá o ministro da Justiça do Bolsonaro, que entrou lá depois que o Moro saiu. E daí a gente pode pegar e descer um pouquinho ali, e a gente vai ver, né, que o brigadeiro afirmou em depoimento à Polícia Federal que o ex-ministro da Justiça seria quem dava o embasamento jurídico para que Jair Bolsonaro decretasse um estado de defesa ou de sítio, né? Então, essa questão aí seria ele meio que um consultor jurídico do golpe. É basicamente isso que o Batista Júnior falou que era o papel do Anderson Torres. E daí o Lúcio estava dizendo aqui para a gente no começo, cara, que ninguém solta, que a história de ninguém solta a mão de ninguém não é verdade aí para os bolsonaristas, que todo mundo solta a mão de todo mundo. A gente está vendo aí o Batista soltando a mão do Anderson, mas a gente tem que lembrar que o Anderson também já soltou algumas mãos. Naquela Exatamente. super quinta, lá no 22 de fevereiro, quando rolaram 24 depoimentos simultâneos aí da cúpula do bolsonarismo, a grande maioria das pessoas ficaram quietas. Mas algumas pessoas decidiram falar. Entre elas estava o Anderson Torres, né? Estava o Valdemar da Costa Neto, mas também o Anderson Torres. Então, o Anderson foi um dos que quebrou aí o trato de todo mundo ficar quieto. Ele soltou as mãozinhas lá também. A gente pode ir para a CNN Brasil, eles vão nos dizer o que o Anderson Torres falou para a Polícia Federal. Primeiramente, sobre a reunião de julho de 2022, que é um grande ponto dessa investigação, onde alguns teores golpistas, alguma negociação, um acordo teria sido feito nessa reunião gravada por Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Torres falou que fala por si só, não se responsabiliza pelo que os outros ministros ou falaram naquela situação, só pelo que ele falou. E o que ele falou naquela ocasião? Ele, segundo a investigação e segundo o vídeo, ele pediu empenho em questionamentos à lisura da votação de 2022, um ataque às urnas, e disse que o cenário era ameaçador com a possível vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse vídeo, inclusive,
foi encontrado no computador de Mauro Cid e o Supremo Tribunal Federal retirou o sigilo. Só que um outro ponto muito importante que implica diretamente Anderson Torres, que também está nessa arte, é a minuta do golpe que foi encontrada na casa dele, dentro do armário do quarto dele. Anderson Torres disse aos investigadores, de acordo com o que a gente apurou com pessoas ligadas à investigação, de que esse documento estava circulando na internet, que estava sendo distribuído e que não seria a mesma minuta apresentada pelo Felipe Martins, o assessor de Bolsonaro, e que teria entregado também aos comandantes das Forças Armadas. E o terceiro ponto, para finalizar o que Anderson Torres disse também, foi sobre a viagem que ele fez aos Estados Unidos na véspera do 8 de janeiro do ano passado, em que ele foi durante os ataques antidemocráticos aqui em Brasília. Ele repetiu o discurso que as férias estavam marcadas há muito tempo e que não compactuou com nenhum plano de golpe. Então, assim, demorou muito tempo para ele explicar tudo isso, foram 5 horas, colaborou com a investigação e a avaliação de quem está a par desse inquérito é que ele, de fato, colaborou bastante. A investigação, obviamente, continua. Elisa. Continua a investigação. Agora, minhas férias estavam marcadas há muito tempo. Nossa, coincidência, caiu bem naquele período. Né? E eu lembro que na época foi uma grande discussão se ele ia voltar para se entregar à polícia ou não, porque logo que rolou o 8 de janeiro, vamos lembrar, ele tinha saído já do Ministério da Justiça, obviamente, né? Não ia ser ministro, ele foi ministro da Justiça do Bolsonaro, não ia ficar no governo Lula, mas ele fazia parte aí da Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Então, junto com o Ibanez Rocha, o governador do Distrito Federal, ele teve que responder aí pelo 8 de janeiro e ele acabou ficando um bom tempo preso, né? Voltou para se entregar à polícia. Eu lembro que eu estava acompanhando bem de perto isso, eu estava até com pena dos coitados dos jornalistas que passaram noites e mais noites no aeroporto de Brasília esperando ver se ele ia chegar mesmo ou não. No final das contas, acabou chegando, se entregando, passou um bom tempo preso, e foi feito todo um drama. Ai, meu Deus, olha quanto peso ele perdeu na cadeia e tal. Agora aí tá tentando livrar a sua barra para ver se não vai voltar, né? E o depoimento do militar que a gente viu realmente pode ter complicado a situação do Anderson Torres. Foram 10 horas de depoimento, mais do que o Cid, inclusive. Claro, essas 10 horas não foram só falando do Claro, Anderson Torres, né? sim. Essa foi uma das informações que saiu lá. Isso mesmo. Bom, a gente falamos já sobre o depoimento do Cid, agora falamos aí desse depoimento do Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica. Sofia, o que você acha que pode avançar em relação ao Anderson Torres nessa investigação? O quanto esse impacto desse depoimento pode ser de fato crucial na situação dele? Pois é, né? É que no caso do Anderson Torres tem algumas coisas que estão ainda bem em aberto, né? E que é a questão da minuta golpista, né? Que foi encontrada com ele. E agora esse depoimento do Batista Júnior dizendo que ele era meio que um consultor jurídico do golpe é uma coisa que pode complicar ele. Tem a questão aí da viagem, que dá para ver que a resposta dele de por que ele viajou logo naquele momento não foi muito convincente, né? E tem um outro ponto que eu acho que tá passando um pouco batido aí, que a gente tem que sempre fazer questão de lembrar quando a gente está falando do Anderson Torres, que ele também estava envolvido na questão dos bloqueios nas estradas para impedir as pessoas de chegarem nos locais de votação. Isso aí foi feito pela Polícia Rodoviária Federal, que está aí na alçada do Ministério da Justiça, e existem aí evidências de que o Anderson Torres estaria presente em uma das reuniões em que foi discutido isso, inclusive com um mapa de quais cidades tiveram mais votos no Lula e tudo mais. Então isso é uma coisa que também a gente não pode deixar escapar da nossa memória, né? Anderson Torres, junto com Silvinei Vasquez, que era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal na época, tem que responder por isso também. Perfeitamente. Sofia, muito obrigado pela sua participação. Temos mais um plantão logo mais para a gente se encontrar. Perfeito. O pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já está voltando.
E é isso mesmo, para você que acompanhou com a gente sempre fala para você comentar, mas eu realmente quero saber o que você acha da situação do Anderson Torres. Será que vai piorar? Será que ele vai conseguir algum caminho, algum atalho para se safar de alguma coisa por aí? Comenta pra gente aqui embaixo, like, inscrição e claro, eu vou deixar na tela para você QR Code, os nossos membros têm vantagens exclusivas, conteúdos exclusivos. E aí o arroba da galera para você seguir a galera do Meteoro. Um grande abraço, a gente se vê no próximo plantão, hein?